Olá, meus queridos, louvado seja Deus nesse dia, né? Damos graças a Deus porque nós estamos aqui mais um dia caminhando juntos pela palavra de Deus. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas e nós vamos andar aqui pelo primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 20 a 22. Que Deus te abençoe aí nessa caminhada. Hoje o que nós vamos viver aqui é intenso, é profundo, é um encontro com verdades que confrontam, mas que também restauram. É um caminho de arrependimento, mas também de graça e de propósito sendo revelado aí no meio de cada história. E a narrativa, ela começa no capítulo 20 com o povo em guerra. Mas o autor ele faz algo interessante. Ele relembra o momento do pecado de Davi, mas ele não entra em detalhes. Ele não revive toda a dor, nem os anos difíceis registrados lá em Samuel. Porque aqui o propósito era outro. Era inspirar, era levantar, era reacender a fé através das vitórias. Porque nós sabemos que tem um tempo para refletir nas falhas e existe um tempo para contemplar as obras de Deus. E aqui era tempo de olhar para as vitórias. Então a gente vê que enquanto o exército sai para a batalha, liderado por Joabe, Davi ele permanece em Jerusalém e Rabá é cercada, pressionada até finalmente ser conquistada. A vitória se estabelece, o domínio é firmado e aquilo que parecia resistência cede. E logo em seguida a história mostra ali uma cena de vitória. Então outras batalhas vêm e com elas gigantes continuam caindo. Mas agora algo muda, porque não é só Davi que vence, são seus homens. Homens que caminharam com ele, que aprenderam, que foram formados no processo e que agora também se levantam para vencer. E a história dessa parte se fecha com um retrato bonito. Um líder segundo o coração de Deus não levanta apenas conquistas, ele levanta pessoas que continuam aquilo que Deus começou. Mas enquanto essa cena aqui termina em vitória, né, a história vai mudando de uma forma muito abrupta, né, e nos leva aí para um lugar completamente diferente. Agora não é mais uma guerra do lado de fora, agora é uma guerra interna. O capítulo 21 começa com uma batalha dentro do coração. Está escrito que Satanás se levanta contra Israel e toca exatamente um ponto sensível, o orgulho. Assim como o orgulho esteve na raiz da sua própria queda, né, Satanás agora tenta atingir Davi nesse mesmo lugar. E Davi, que vinha de tantas vitórias, toma uma decisão. Ele manda contar o povo. Não por direção de Deus, mas porque algo dentro dele começa a confiar mais no que pode controlar do que na dependência de Deus. E Joabe percebe isso imediatamente. Ele tenta alertar, ele insiste, ele questiona, mas Davi decide seguir e o senso é feito. E quando tudo termina, o silêncio fala, o coração pesa, a consciência começa a acusar e Davi reconhece. Ele diz: eu pequei gravemente. E é a história que entra em um momento decisivo. Deus envia o profeta Gade com uma palavra e 3 opções de disciplina são colocadas diante de Davi. E aqui nós vemos algo que revela o coração desse rei. Ele não discute, ele não se justifica e ele escolhe cair nas mãos de Deus, porque ele sabe que mesmo na correção Deus continua sendo misericordioso. Mas a consequência vem. A praga começa a se espalhar e agora não é mais teoria, é uma realidade. E no meio dessa dor algo acontece dentro de Davi. Ele não foge, ele não se esconde, ele se levanta e assume: eu pequei, eu errei. E ele vai além. Ele se coloca no lugar do povo e diz: mas estas ovelhas o que fizeram? E esse é o ponto da virada de chave na história de Davi. Quando o orgulho ele dá lugar ao quebrantamento, quando o erro dá lugar à responsabilidade, Deus vem e aponta um caminho. E no caso de Davi era levantar um altar lá no campo de Ornã. Davi então vai até lá, Ornã vê o rei chegando, se antecipa, oferece tudo, terrenos, bois, a madeira, mas Davi para e decide: não,
Eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Então ele decide comprar o lugar. Ele paga o preço, ele prepara o altar, ele oferece o sacrifício e então Deus responde com fogo descendo do céu. E no mesmo instante a praga para, o juízo é interrompido e aquela história que começou com orgulho termina em encontro. O lugar de dor se torna um lugar de presença, o lugar de erro se torna um lugar de restauração. E mesmo sem templo, mesmo fora do lugar oficial, Deus se revela. Queridos, um coração contrito encontra Deus em qualquer lugar. E é exatamente nesse ponto que a história não para, ela segue, mas agora carregando um novo entendimento. O capítulo 22 começa com Davi olhando para aquele lugar e percebendo que aquilo não foi apenas um momento. Ali, naquele lugar, seria estabelecida a casa do Senhor, o templo. E mesmo sabendo que não seria ele quem construiria, Davi não se afasta. Ele entra ainda mais. Ele começa a preparar tudo, ele reúne materiais, ouro, prata, madeira, pedras. Ele organiza, estrutura e planeja. Não para ele mesmo, mas para aquilo que viria depois. E isso aqui muda completamente o sentido da história, porque agora não é mais sobre o erro, não é mais sobre o arrependimento, é sobre uma continuidade, é sobre legado, é sobre preparar a próxima geração. E então Davi chama Salomão, seu filho. E nesse momento a cena se torna algo tão íntimo, porque não era um rei falando, era um pai chamando o seu filho, mas também alguém transferindo o propósito. Ele relembra a promessa, aquilo que o profeta Natan havia declarado, agora passa de Davi para Salomão. Uma palavra que continua, uma visão que segue. E então ele diz: meu filho, seja forte e corajoso. Palavras que carregam história, que ecoam de Moisés, de Josué, um chamado que permanece firme mesmo quando o caminho for desafiador. E então vem o momento final dessa parte, uma convocação clara. Mãos à obra. Era tempo de agir, tempo de construir, tempo de viver aquilo que Deus já havia começado. E assim a história se fecha, não apenas com vitórias, nem apenas com os erros, mas com um homem que aprendeu, que se arrependeu, se posicionou e decidiu preparar aquilo que viria depois dele. E isso deixa algo muito claro. O que construímos hoje não termina em nós. O que nós vamos deixar de legado para os nossos? Tudo continua. E desde o começo nós vemos que tudo aponta para Jesus. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que a leitura de hoje seja um encontro com Deus e que Ele nos dê um coração sensível, disposto a ajustar o caminho e pronto para construir aquilo que Ele começou. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço. Até amanhã.